Antes de alguém começar a me criticar, só quero dizer que esse vídeo não é político, é sobre economia e sobre os dois candidatos mais prováveis para vencer a eleição para presidente agora em 2026. Na minha opinião e de acordo com o meu conhecimento sobre política e sobre economia. Então vamos lá. Lula ou Flávio Bolsonaro? Quem pode fazer a economia crescer mais a partir de 2027? A resposta pode te deixar um pouco surpreso, porque o próximo presidente vai receber um Brasil com juros muito altos, dívida pública elevadíssima e uma economia que, segundo o mercado, deve crescer pouco ou quase nada nos próximos anos. E o que cada um desses candidatos está sinalizando para a nossa economia? Vamos ver primeiro os números. O mercado projeta um crescimento do PIB de aproximadamente 1,5% em 2027. A inflação que se espera está em torno de 4,2%, enquanto a Selic projetada está em 12%, se não voltar a subir. Ou seja, o próximo presidente não começa com uma economia em crise, mas também não começa com muito espaço para tentar acertar e acabar errando. E existe um problema ainda maior: as contas públicas. O governo estima que a dívida bruta possa chegar a cerca de 86% do PIB em 2027. Isso se deve a tantos benefícios sociais e o inchaço da máquina pública, muitos ministérios e excesso de funcionários públicos. O FMI também afirma que o Brasil precisa de um esforço fiscal mais ambicioso para colocar a dívida em trajetória sustentável. Só para te desanimar, o Brasil vai precisar de um remédio muito amargo para curar a sua economia. E não esquece, esse remédio quem toma é você, não é o governo. Dá uma olhada no Boletim Focus do Banco Central. Agora, o cenário com o Lula. Se o Lula vencer, o cenário tende a envolver a continuação das políticas sociais e econômicas atuais, mas com uma pressão crescente por controle dos gastos. Lembrando que essa pressão o Lula já tinha desde o início da campanha eleitoral e nunca teve grande esforço. O governo já sinaliza uma tentativa de tornar o ajuste fiscal mais rigoroso, mas é só um sinal de fumaça. O vento leva embora a cada novo ventinho ou as inúmeras cortinas de fumaça que surgiram desde janeiro de 2023. A estratégia de recuperação pode combinar uma revisão das despesas, manutenção de investimentos e preservação de programas sociais. Qual seria a vantagem? Uma menor ruptura e continuidade das políticas sociais que nós já conhecemos. Mas existe um enorme desafio. Se os gastos obrigatórios continuarem crescendo rapidamente, pode ser mais difícil convencer o mercado de que a dívida está sob controle. Só para te lembrar que o Brasil pode não ter caixa para pagar as suas contas e seus benefícios sociais já em 2027, agora, daqui a 5 meses. E isso é muito importante porque, com política fiscal piorando, pode pressionar o dólar e a taxa de juros. Então, o cenário do Lula, o ponto-chave seria conseguir equilibrar gastos sociais, os investimentos e principalmente a responsabilidade fiscal. Agora, o cenário com o Flávio Bolsonaro. O discurso econômico apresentado por ele até aqui é bem diferente. O Flávio defende reduzir impostos, diminuir a burocracia, gastar menos do que se arrecada. E olha que nunca se arrecadou tanto dinheiro no Brasil. E adotar uma política fiscal mais rígida. E nas últimas semanas surgiram informações de que sua campanha está preparando uma regra fiscal nova, vinculada e adaptada ao nível da dívida pública. Essa proposta pode limitar muito o crescimento das despesas quando a dívida ultrapassar determinados números, determinados níveis. Essa atuação pode melhorar a visão dos investidores se o mercado considerar o plano confiável.
Mas existe uma grande interrogação. Quais despesas seriam cortadas? Porque muitos desses cortes seriam impopulares para o governo, como cortar benefícios. E como essas medidas seriam aprovadas no Congresso? Isso dependendo do tamanho da oposição contra o governo. Porque anunciar um corte é uma coisa, conseguir executar o corte é outra. Dá uma olhadinha na matéria da Reuters, proposta fiscal da campanha de Flávio Bolsonaro. Bom, o que pode mudar no seu bolso? E agora vem a parte que interessa para todo mundo. Se qualquer um dos dois conseguir melhorar as contas públicas e aumentar a confiança na economia, os juros futuros podem cair. Com juros menores, os financiamentos podem ficar mais baratos, as empresas podem investir mais e o consumo pode ganhar muito mais força. E agora, se a confiança no governo piorar, acontece exatamente o contrário. O dólar é pressionado, a inflação fica mais resistente e tende a subir muito, os juros ficam elevados e assim serão menos investimentos. Por isso não dá para afirmar simplesmente que Lula fará a economia crescer ou que Flávio Bolsonaro fará a economia crescer. O resultado depende da execução que e se fizerem. Então, vamos resumir. Lula, maior continuidade, manutenção de políticas sociais e investimento público, mas com o desafio de controlar o crescimento das despesas. Lembrando que em 4 anos não tomou nenhuma medida austera contra a crise. O Flávio Bolsonaro tem uma proposta de ajuste fiscal mais agressiva, redução de impostos e de burocracia, mas com dúvidas sobre quais cortes serão feitos e a capacidade de aprová-los. Nos dois casos, existe uma única palavra que pode decidir o resultado: é a credibilidade que o povo deposita em cada um deles. Porque o mercado não vota em promessas, ele olha somente para os números. E em 2027, o grande desafio será: quem conseguiria controlar a dívida sem matar o crescimento? No final de tudo, é muito simples. Lula é a continuidade, mais gasto social e talvez um ajuste fiscal. O Flávio Bolsonaro, um grande ajuste fiscal, menos impostos e menos burocracia. A questão central é quem consegue executar as mudanças propostas. Lula ou Flávio Bolsonaro? Me diz aí em quem você depositaria a sua esperança em um Brasil melhor. Me siga para acompanhar os próximos números da economia brasileira. Um abraço.